profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o profeta que vai profetizar antes do silêncio de 400 anos, aonde nenhum profeta vai se falar. Esse profeta, ele é após as reformas de Neemias, quando Zorobabel reconstrói o templo em Jerusalém, depois que o povo volta do cativeiro. Deus levanta então Malaquias para advertir tanto os sacerdotes como o povo, porque já não estava mais prestando um culto digno a Deus, já não estava mais oferecendo um culto que agradava a Deus. O povo estava caindo em uma rotina, acostumando com o sagrado, já estava de certa forma banalizando o culto ao Senhor, já não tinha mais o entusiasmo em ir para a igreja, já não tinha mais vontade de cultuar a Deus, já estava promovendo a Deus um culto sem vigor, já estava de certa forma enfadado do culto, bochechava diante do culto, já não prestava um culto certo e digno e louvado ao Senhor. Deus levanta Malaquias para exortar os sacerdotes e o povo para arrepender-se e voltar-se para Deus. A mensagem do profeta Malaquias é uma mensagem de confronto que nos faz fazer uma introspecção dentro de nós, como que está o nosso culto ao Senhor, um culto que deve ser restaurado, pois esse culto já estava sendo oferecido com desleixo, o sacerdócio e o povo estava com esfriamento espiritual. E então nós percebemos o sacerdote, o ministro, ele é uma bênção ou ele é uma maldição. A palavra de Malaquias nos exorta, porque nós somos sacerdócio real, nós somos ministro dessa nação eleita, separada e chamada do mundo das trevas para o mundo da luz. Então, essa palavra ela é dirigida para nós, que somos sacerdotes, nós somos uma raça de sacerdotes, então é uma palavra relevante para nós, na questão de cultuar a Deus, de obedecer a Deus, e de prestarmos um culto ao nosso Deus. De vez em quando, irmã Vanilda, nós precisamos ser despertados como que está a nossa vida como sacerdote da nossa casa, dos nossos filhos, o nosso ministério, a nossa chamada, o nosso fazer a obra e como está o nosso culto diante de Deus. Nesse guiso ainda de introdução, eu percebo aí duas coisas. Primeiro, a obediência produz bênção e a desobediência produz maldição. Ei, isso é uma verdade. Quando obedecemos a Deus, recebemos bênção. Quando desobedecemos a Deus, recebemos maldição. O povo, se nós olharmos para Deuteronômio 28, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Deuteronômio 28 nos dá uma lista do caminho de bênção se obedecesse o povo, e maldição e morte se desobedecesse a Deus. Deuteronômio 28, principalmente do verso 64 ao 68, a Bíblia nos fala, Deus dando recomendação para o povo: olha, se me obedecer, tem bênção, mas se desobedecer, tem maldição. E a Bíblia nos mostra 14 versículos de bênção e 54 versículos de maldição, quando desobedecesse a direção e os preceitos e os princípios bíblicos. Interessante que o povo foi levado para cativeiro babilônico porque estava desobedecendo. O povo fica no cativeiro babilônico por um período de 70 anos, volta para Jerusalém e agora já não mais vai ter um rei, já não é mais um período monarca, mas Deus estabelece sacerdotes que faz a função de pastor para apacentar o povo de Jerusalém, mas também a função de juiz, de profeta e de sacerdote. Os sacerdotes são levantados depois que volta do cativeiro, uma liderança de sacerdotes. Lembrando que o sacerdote, o líder, o
pai, ele é bênção ou maldição? Como é bênção, pastor? Se eu obedeço a palavra, se eu vivo a palavra, se eu caminho diante da palavra, se eu cumpro princípios bíblicos, com certeza eu vou ser uma árvore frondosa que gera frutos de bênção para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, para o meu bairro, para o meu trabalho, porque eu sou abençoado e as bênçãos me seguem, e por onde eu passo eu ministro bênção de Deus. Porém, se eu sou desobediente, eu trago maldição para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, por onde eu passo, porque eu sou desobediente. Segunda coisa que eu ainda percebo acerca da introdução: a liderança espiritual nunca será neutra. Ou ela vai influenciar para a bênção, ou ela vai influenciar para a maldição. Não tem jeito de um líder de música ficar numa função neutra. Não tem jeito de um presbítero, de um evangelista, de um diácono, de uma diaconisa falar: não, eu sou neutro, eu nem influencio nem para A ou nem para B. Não, nós vamos sempre influenciar ou para coisas boas ou para coisas ruins. Nós vamos ser influência ou de bênção ou de maldição. O sacerdote que devia ensinar, aqui nesse texto, o sacerdote que devia ensinar, conduzir o povo, doutrinar o povo, eles começam a se corromper, a se desviar, a desonrar a Deus, e com isso então eles vão trair maldição para os sacerdotes e também para o povo, porque os sacerdotes estavam furtando a palavra de Deus, os sacerdotes estavam corrompendo o povo, os sacerdotes já não estavam levando o povo a conduzir um culto racional. Qual que era a função do sacerdote? Instruir o povo a cultuar a Deus, para levar ao Senhor os pecados do povo, para receber a perdão e ser então também abençoado por Deus. Ao invés disso, o sacerdote, o ministro, se torna maldição. Olha que o sacerdote, o líder, toda vez que eu falar de sacerdote, você lembra: eu sou um sacerdote, eu sou um sacerdócio real, um povo santo, escolhido por Deus. O sacerdote, o ministro, ele é ministro de reconciliação. Jamais ele pode transformar-se em uma pedra de tropeço, mas ele é um ministro de reconciliação que leva o povo até Deus, não afastar o povo de Deus. Tanto é que o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer: o meu povo tem perecido por lhe faltar conhecimento, por causa que os sacerdotes, os líderes, não estavam dando instrução, não estavam dando conhecimento ao povo. Então nós temos que entender isso. Eu e você, ou somos bênção ou somos maldição. Eu e você nunca está numa posição neutra. Nós vamos influenciar alguém ou para bênção ou para maldição. Ei, você que é diácono, que está lá na porta, tem alguém que está te observando e você é influência para ele. Você, quando vem para a casa do Senhor, Hander, e trabalha e faz com excelência, tem alguém que está te observando e vai dizer: eu quero ser um obreiro igual a este, eu quero cantar igual aquela irmã. Nós nunca seremos neutros, sempre tem alguém que está te observando, e você será influência para esta nação, para este povo e para esta cidade. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor. Esse texto a qual nós lemos, do verso 1, capítulo 2 até o verso 9, ele divide-se em 3 seções. Do verso 1 ao verso de número 4, nos mostra a bênção que Deus transforma em maldição por causa dos sacerdotes. Do verso 5 ao verso 7, nos mostra a bênção de ser um sacerdote verdadeiro. E depois do verso 8 ao verso 9, mostra de novo a maldição de ser um ministro falso, um líder falso. Agora observe. Primeira coisa que eu observo: as bênçãos ministeriais foram transformadas em maldição. Olha o verso 1 até o verso de número 4. As bênçãos iam ser transformadas em maldição. A maldição vem sobre o povo. A maldição não vai vir sobre uma coisa, mas vai vir sobre gente, sobre um povo e sobre os sacerdotes. A maldição sobre a própria bênção.
Olha lá, e agora, sacerdote, este é o mandamento que eu dou para vocês. Olha o verso 2 agora. Se não ouvir, se não se importar com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Que verso forte. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Ei, sacerdote, sabe aquela bênção sacerdotal que tem lá em Números capítulo 6, versículo 24 e 26, quando vocês estendem a mão e falam assim, olha, o Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor, a paz do Senhor esteja sobre vocês. Ele está dizendo, essa bênção eu vou transformar em maldição, porque vocês não têm honrado o meu nome. Olha que tragédia. Ei, quando nós estamos debaixo de um líder que não é bênção e se torna maldição, está debaixo da mão desses líderes, não é segurança para o povo, mas era ameaça para o povo. Meu Deus, ei, é por isso, irmão, que nós temos que estar debaixo de mão de sacerdotes que ainda separam em oração, em consagração, que honra o nome do Senhor, que honra a palavra do Senhor. É por isso, irmão, e eu vou puxar a brasa agora para minha sardinha, sim. É por isso que eu consagro, é por isso que eu tenho jejum um ano inteiro, é por isso que eu tenho jejum semanal, é por isso que eu venho num culto de ensino 1 hora antes para orar, para interceder, porque eu não quero ser maldição para essa igreja, mas eu quero ser bênção para esse povo e para essa igreja. Olha o que é que Deus está dizendo. Olha, e qual é a razão de Deus transformar a bênção em maldição? Por quê? Primeiro, os sacerdotes, eu vou usar os líderes, estavam negligenciando a palavra de Deus. Eles estavam negligenciando, olha o verso 2. Se não ouvirdes e se não propuser no vosso coração dar honra ao meu nome. Sabe o que é que estava dizendo aqui? Eles não estavam ensinando a palavra, mas estavam negligenciando a palavra. Ei, triste coisa é quando tem líder que não valoriza a palavra. Triste coisa é quando tem sacerdotes que não valorizam a palavra. Deus está dizendo, olha, eu vou transformar as bênçãos em maldição, porque a minha palavra não está sendo honrada, está sendo negligenciada. Bendito é o nome do Senhor. Ei, existem segmentos por aí, não é o nosso caso, que ele de certa forma não valoriza o estudo da palavra. Ele vai dizer, não, se você estudar, você está de certa forma tirando o poder do Espírito Santo. Basta que você abra a boca e o Espírito Santo vai lhe usar. Ei, isso é um erro. Não podemos deixar de estudar a palavra. Ei, você é um sacerdote, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, porque sacerdotes verdadeiros nos seus lábios têm que ter instrução da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não sei se foi hoje, eu cheguei num lugar aí, eu cheguei lá, a pessoa estava lendo a Bíblia. Achei bom dia, eu fui visitar o irmão João Batista, cheguei lá debaixo de um pé de manga lendo a Bíblia. Nós tem que ler a Bíblia. Estava estudando a Bíblia. Sacerdote de casa tem que ler a Bíblia. Olha o que Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 5,17. Ei, vocês sacerdotes são dignos de duplo salário, mas se afadigues no estudo da palavra. Líder de casa, sacerdote que você é, pai, não pode ter preguiça de ler a Bíblia. Não pode ter preguiça de instruir os seus filhos, a sua casa. Não negligencie a palavra. Pelo contrário, afadigue-se na palavra. Vai dar glória a Deus, não? Pare de assistir um pouco Netflix. Pare de mexer tanto no Zap, no Instagram, no Facebook. Reúne em volta da mesa e fala, nós só vamos almoçar depois da leitura da palavra. Nós só vamos dormir depois da leitura em uma oração. Nós vamos tomar café depois da leitura da palavra. Mas se afadigue-se na leitura bíblica.
Por quê? Porque, pastor, o senhor está ensinando isso? Porque não adianta depois querer bênção, se está negligenciando a palavra. Deus está dizendo: eu vou transformar a bênção em maldição, porque não pode pôr o Senhor contra a parede. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que mais, pastora? Os ministros estavam desprezando o nome de Deus. Olha quando ele diz: porque não estão me dando a honra devida. Meu Deus. O que significa honra? No verso 2 ainda. Lá, não estava me dando a honra devida ao meu nome. O que significa honra? Peso, atenção, importância. No capítulo 1, se nós olharmos, você pode ler depois. A Bíblia vai nos falar no capítulo 1, versículo 6 adiante: vocês me chamam de pai, mas eu não sou pai de vocês. Vocês me chamam de Deus, mas eu não sou Deus de vocês. Por quê? Se você olhar o capítulo 1, verso 7 a seguir, vai falar assim, ó: vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo. A mesa do Senhor ficou desprezível. No versículo 7, vocês estão trazendo para o altar animal cego, enfermo, coxo, dilacerado. Sabe o que é isso? O povo trazia oferta para cultuar a Deus. Tinha que levar o animal, tinha que levar o pão, tinha que levar oferta, mas o povo não estava levando, estava dando o pior para Deus. Lá no versículo 13 ele diz: e o que canseira? Aí ele está falando: sabe por que vocês estão dizendo que canseira e torce o nariz? Quando vocês acham o culto ruim, está achando que a palavra está ruim, que o louvor está ruim, está dizendo que culto canseira. É porque na verdade, irmão, quem vem aqui para cultuar é você. E o que é que você trouxe no altar? Olha o versículo 13, a outra parte aí, continua. Olha o que Deus vai dizer. Continua aí, Valécio. Olha lá: vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Continua. Por que não está passando o versículo tudo? Maldito seja enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor o defeituoso, porque sou o grande rei. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês estão trazendo animal coxo, o pão embolorado, o animal dilacerado. Sabe o que era animal dilacerado, irmã Aparecida Marçal? Pegava resto da caça que o leão atacou, falava: esse eu vou levar para Deus, esse resto que eu vou dar. Aí Deus vai dizer assim: já que vocês estão me dando o resto, como que vocês querem receber o melhor? Se vocês estão me dando o pior, eu também vou te dar o pior. Meu Deus. Ei, Deus está dizendo: você quer receber bênção? Então traga a sua melhor adoração, traga o seu melhor louvor, traga o teu melhor culto. Ei, faz igual o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que nós oferecemos ao Senhor um culto racional, digno ao Senhor, um culto verdadeiro, um culto que para nós entendermos qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Mas a Ele a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Não traga resto para Deus. Caim e Abel, a Bíblia fala que Caim levou o resto, Abel levou o quê? O principal, a melhor que tinha das suas ovelhas. Pegou o melhor. Jesus olha o teu coração. Me escute, para de conversar. Jesus olha o teu coração, Jesus olha o teu bolso, e Jesus olha o que você colocou no gasofilácio. É bíblico. Tanto é que Jesus vai dizer: esse povo me honra com os teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Por quê? Não está trazendo para o Senhor a primícia, o melhor. E Deus está dizendo: o teu culto para mim tem que ter honra ao meu nome. Você pode levantar tua mão e adorar o nome de Jesus? 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra. Tanto é que lá no versículo 8, ele vai dizer assim, ó, versículo 9, que ele vai dizer: com as ofertas das vossas mãos, se levasse ao governador. Verso 8, no final:
Ora, apresenta o teu governador essa oferta. Sabe o que o profeta Malaquias está falando? Pega a oferta que você está trazendo e leva para o governador ver se ele aceita. Ele não aceita. Como que eu, Senhor, vou aceitar essa oferta? Ele está dizendo, na verdade, para o governador você tem levado coisa boa. Você está valorizando a política, está valorizando o povo da terra e está deixando de honrar eu. O verso 9 é tão forte, aliás, verso 10. Tomara que haja entre vós alguém que feche a igreja. Meu Deus. Ele está falando, se for para vocês continuar cultuando a mim desse jeito, tomara que venha uma pandemia e manda fechar a igreja. Só quem entendeu, irmão, dá um glória a Deus. Deus está falando, verso 10, se for para continuar me cultuando aqui, tomara que tenha alguém que manda fechar o templo, porque não está me honrando com a primícia, não está me honrando com o louvor, não está honrando com a minha vida. Eu sou um Deus que requer da igreja honra. Você pode honrar o Senhor com o teu louvor, com a tua adoração, com a tua glória a Deus. Então levanta a sua mão, fala alguma coisa para Jesus. Ei, irmão, não acostume com o sagrado não. O povo tinha acostumado com o sagrado. Não acostume com a igreja, não acostume com o louvor. Mas você tem que falar, Espírito Santo, eu ainda quero ser sensível para chorar num culto, para falar em língua estranha, para ver batismo com o Espírito Santo, para ver o teu poder sobre a igreja. Eu não quero acostumar com o culto, mas eu quero dar um culto que honra o nome de Jesus. Tem alguém que é batizado no Espírito Santo ainda aí? Tem alguém que ainda é do fogo, que ainda fala em mistério? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não resmunga não, irmão. Não resmunga não. O povo lá estava achando o culto canseira, ficar numa vigília até meia-noite. Um dia eu falei para alguém assim, pastor, eu acho que eu ir numa vigília e ficar lá é canseira demais. Eu falei, então você não pode ir para o céu, porque o céu é um culto eterno. Como que você quer ir para o céu para ficar a vida inteira cultuando se você não aguenta ficar até meia-noite numa vigília? Como é que vai cultuar a Deus? Segundo, o que mais? Quais as implicações e maldições que é sobre as bênçãos? Primeiro, olha que perigo. Eu acho que não vou dar conta de ensinar tudo hoje. Olha o perigo. É uma descendência reprovada. Versículo 3. Versículo 3. Ele vai falar, eis que reprovei a sua descendência. Essa descendência no hebraico, Valécia, significa semente. Ele está dizendo, eu reprovei a sua semente. Não adianta plantar esperando que vai ter fruto, não vai ter, porque eu reprovei a semente. Você não está dando um culto para mim certo, é por isso que você coloca a semente e não vê resultado. Você até pede a bênção, mas a bênção está virando maldição, porque o seu culto não está certo, o seu interesse é outro, a tua motivação é outra. Eu reprovei a semente. O original está dizendo assim, ó, a semente vai ficar xoxa debaixo da terra, não nasce. É por isso que tem gente que oferta até dizima, mas o interesse é outro, o culto dele não é santo, não é verdadeiro, não é agradável. Ele está dizendo, quando é que eu vou colher o fruto? Porque eu estou sendo fiel. Deus está dizendo, ei, antes de aceitar a tua oferta, eu quero o ofertante. Eu não quero a oferta, eu quero o ofertante. Eu falei que a Carol ia torcer, irmãos. Não adianta trazer oferta se primeiro não voltar e consertar com o seu irmão e falar, eu quero entregar a minha vida no altar. É ofertante primeiro. Semente. Mas também semente está dizendo sobre prosperidade. Se você não me cultuar direito, não terá prosperidade desses sacerdotes. Não vai levantar na sua família pregador. Não vai levantar na sua família levita. Não vai levantar na sua família alguém que ora e interceda, porque o teu culto não é agradável. Rapaz, é Deus que está dizendo, eu vou transformar a bênção em maldição. Ele não vai amaldiçoar a bênção, não. Eu vou pegar a bênção e transformar em maldição. A semente vai xoxar. Você não vai ter descendência. Olha a importância do culto, sacerdote. Olha a importância de termos um culto que agrada ao nome de Jesus.
culto verdadeiro. O que mais, pastor? Olha o tanto que eu escrevi, irmão. Por isso que pastor tem que estudar, viu? Para dar pão com saúde. O que mais? Terá uma liderança desonrada. Ainda no versículo 3: eis que reprovei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto. O que é excremento, irmão? Vocês sabem. É esterco, fezes. O que é desonra? Pegar fezes e jogar no rosto. Pá! Existe uma desonra maior do que essa? Ei, Deus está falando, você acha que vai ficar me cultuando de qualquer jeito? Mais cedo ou mais tarde eu vou te desonrar em público. Mais cedo ou mais tarde eu vou mostrar o que você tem feito. Você acha que eu não tenho visto o que você tem levado no altar? Ai, irmão, estou cheio da graça. Você está achando que eu não tenho visto como que você tem cultuado? Qual que é o interesse que está por trás? Eu, o Senhor, estou reprovando a semente, a descendência. Vou tirar e jogar excremento no vosso rosto, e será tirado para fora. Ainda no versículo ele fala, e sereis levado para fora. Está falando de Levítico 29:14, Levítico 4:11, quando era tirado do altar os excrementos dos animais que eram oferecidos no holocausto, era levado para fora do arraial. Ele está dizendo, olha, se você não melhorar o seu culto, eu vou tirar para fora, para longe, vai ser tirado da comunidade, vai ser tirado do meio do meu povo. Você vai brincar com o culto? Vai valorizar mais o culto? É por isso que no culto tem que ter decência e ordem. Por isso que no culto a gente não mexe em celular. É por isso que em culto nós não mastiga chiclete. É por isso que em culto eu não fico olhando o que o outro está fazendo. É por isso que culto eu estou com vontade de fazer xixi, mas eu seguro. É por isso que no culto eu não fico fofocando. É por isso que no culto eu não fico aqui, mas com a cabeça com as coisas lá fora. Quando eu estou no culto, Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te glorificar. Eu vim aqui para te exaltar. Senhor, recebe o meu louvor. Aramai, candaramais. Aqueles que brinca com Deus, zomba de Deus, brinca com o pecado, vai perder o ministério, mais cedo ou mais tarde, vai ser apanhado em falso. Não adianta, irmão. Tem gente que vai oferecendo culto de qualquer jeito e acha que vai ficar desse jeito. Deus está falando, ó, eu vou jogar estrume no seu rosto. Eu estou dando chance de arrepender, mas se não arrepender eu vou jogar esterco. Vou tirar para fora. Deus está falando assim, ó, de Deus não se zomba. Mais cedo ou mais tarde eu mostro quem que você é. Mais cedo ou mais tarde eu mostro publicamente. Já viu que isso acontece? Caboclo até é bonitinho, a irmã é bonitinha, mas o culto dela era outro. Era um culto de fogo estranho. Queimava em fogo estranho. Mais cedo ou mais tarde, se não arrepender, Deus revela. Mostra publicamente. E o povo ainda fica tudo escandalizado. Mas o irmão, mas a irmã, que cantava tão bem, pregava tão bem. Deus fala, só que o culto dela nunca era para mim. Só que o culto dele nunca era para mim. O culto dele era para atrair aplausos lá do fundo. Eu até que ia divertir, mas ele não ouviu a voz do profeta. E agora eu estou desmascarando publicamente. Diga comigo assim, misericórdia, Jesus. O que mais, pastor? Uma liderança que não volta para Deus, só quando é tarde demais percebe. Olha o versículo 4. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor Deus. Tem muitos líderes e sacerdotes que só vão entender isso quando é tarde demais. Já colocou em opróbrio. Vergonha, que coisa triste. Por que não corrigiu a vida antes? Por que não consertou antes? Mas ainda é melhor ter vergonha aqui e ser corrigido do que perder a salvação. Aleluia. Vamos para o segundo tópico? Estou aí na hora. Vou ter que partir no meio. Terça-feira que vem nós continua. Segundo ponto. Agora a bênção de ser um sacerdote fiel. Vai do verso 5, 6 e 7. Olha o verso 5. Isso aqui se chama mensagem expositiva. Versículo por versículo. E como que eu reconheço, pastor, se o sacerdote, o líder, eu como sacerdote da minha casa sou fiel e verdadeiro? Primeiro, mantenha um profundo relacionamento com Deus. Versículo 5
e 6. Verso 6, a verdadeira instrução esteve na minha boca, a justiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Você quer saber se o ministro, se você líder é fiel? Está andando com Deus? Andando com Deus, assim como Enoque andou. Porque andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Vou dizer de novo, andar com Deus é mais importante que trabalhar para Deus. Deus é mais importante do que a obra de Deus. Eu tenho que querer mais a Deus do que a obra de Deus. O ministro verdadeiro, ele ama a Deus. A maior prioridade da sua vida não é fazer a obra, mas andar com Deus da obra. Oh, glória a Deus. Eu faço a obra, mas é porque eu ando com Deus da obra. Eu já falei muitas vezes, Senhor, se a minha motivação de fazer a obra for maior do que querer estar com o Senhor, me tira da obra, porque eu quero mais é a tua presença, eu quero é andar com o Senhor, assim como Enoque andou, porque se preciso for, o Senhor me toma para si. Alamai, candaramai, xará. Andar com Deus, nós seremos medidos, irmão, com o tempo que nós andamos com Deus. Não é pelos milagres que Deus nos usou para fazer. Enoque andou 300 anos com Deus. A Bíblia fala que os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor. O que é isso, pastor? Tem gente, irmão, levanta aí, Eurico, você ajudar a pregar. Tem gente que é assim, ó. Tem gente que é Deus que anda com ele, anda com Deus. É Deus pegando ele assim, arrastando, vem cá. Aí é onde ele vai estar arrastando. Mas tem gente que é o contrário. Por quê? A Bíblia fala que os passos de um homem bom é confirmado por Deus. Aí a gente que está andando com Deus, ele vai na frente e Deus vai falando, eu vou confirmando seus passos, eu vou confirmando seus passos, porque tu está andando comigo. Aí ele faz uma campanha, dá certo, ele faz um propósito, dá certo, ele ora, dá certo. Por quê? Ele anda com Deus. Isso é tão importante que Jesus chamou os 12 apóstolos e designou para estar com ele. Primeiro vem estar comigo, depois que preparou, falou, agora eu envio, eu designo, porque ele está dizendo, comunhão comigo é mais importante do que a obra. É melhor ter intimidade comigo. Deus está dizendo, eu estou mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vou dizer de novo, Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Isso é vital. Tem gente que às vezes está muito preocupado em fazer um trabalho bom. Deus está falando, eu prefiro que você tenha mais vida comigo do que trabalho para mim. É o versículo que ele está dizendo. O ministro verdadeiro, ele tem mais, ele não quer tanto ativismo, mas ele quer mais consagração, mais altar e mais vida com Deus. Segundo característica, marca de um ministro verdadeiro, ele é incorruptível na doutrina. Na doutrina, versículo 6. Olha aí, Marco Aurélio. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. A verdadeira instrução, o que é instrução? Ensino, palavra, esteve na sua boca. O reformador João Calvino chegava a dizer, marca da igreja verdadeira é a fiel pregação da palavra de Deus. Vê se o seu pastor é verdadeiro, se ele prega expositivamente a Bíblia. Eu vou ensinar vocês. Valorize quem valoriza a palavra. Tem gente que vem no altar, lê um versículo e sai dele e não volta nunca mais. Conta historinha e experiência.
Não valoriza, crezão. As nossas experiências nunca pode estar acima da palavra. Pode até ter experiência, mas fundamentado na palavra. Instrução. Seja apegado na palavra. Valorize as escrituras. Tenha instrução, a verdadeira instrução. Característica do ministro: tem uma doutrina incorruptível. Tem uma doutrina incorruptível. Doutrina incorruptível. Quando o ministro torce a palavra, diz o que Deus falou, sendo que Deus não falou, isso não é um ministro de Deus. Está torcendo a palavra. Ele é um falso profeta. Está substituindo a palavra de Deus pelas suas próprias palavras. Não use o púlpito para desabafo. Não faça do púlpito um lugar de morte, porque púlpito ainda é lugar de vida. Não coloque veneno na panela. Hoje tem muita confusão no meio evangélico. Eu anotei que algumas heterodoxia perigosa não estão levando a sério as escrituras, estão furtando a palavra de Deus do povo, pregando palavra de homens, coach, sermões mortos, e sermões mortos mata. Quantos estão mortos porque receberam, não tiveram instrução na palavra? Era melhor valorizar esses pastores, que eles ficavam aí com essa palavra, a tríplice base do evangelho, mas é verdade. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a igreja. Mas foi uma igreja que nos trouxe até aqui. E nós estamos vivendo um tempo. Se você for assistir vídeo na internet de coach, de gente fundamentada na palavra deles, se não valorizando a palavra, está cheio. Mas eu louvo a Deus que aqui ainda tem um povo que valoriza a palavra, que vem numa terça-feira para ouvir a palavra, que vem numa escola bíblica dominical, porque valoriza a instrução. Tem pregador que abre a palavra no púlpito e abandona e vai embora e não volta nela nunca mais. Importante não é a palavra do pregador, importante é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com o pregador. Pregador não pode dar palha para o povo. Pregador tem que dar trigo, alimento para o povo. Não ideias ou doutrinas humanas, mas manjar de Deus. Cuidado com o liberalismo. O que é liberalismo, pastor? Pode tudo. Vem do jeito que você está. Deus te aceita assim mesmo. Pode até vir do jeito que está, mas não permaneça do jeito que está. Cuidado com o sincretismo religioso. O que é sincretismo, pastor? Abandono da verdade. Torce a verdade. Estou terminando essa parte. Que é isso, pastor? O sacerdote falava assim: para que trazer o melhor lá do seu gado? Porque o melhor geralmente é a matriz. A melhor do rebanho é a que produz mais. E se você trazer a melhor, eu sei que vai te dar um prejuízo financeiro. Então pega o animal que está com defeito mesmo, pega o coxo mesmo, pega aquele resto que sobrou que a onça pegou e traz. O sacerdote estava mudando os valores absolutos. Deus disse: não adianta você estender a mão e falar que vai abençoar. Eu vou trazer maldição e não bênção, porque para Deus ainda é o melhor. Ei, para você que tem gado, tem fazenda, pega a melhor vaca e traz para o Senhor. Seja igual Davi, igual Salomão. Pega a melhor galinha, pega o melhor primeiro do salário, né, Marta? Pegou, recebeu, é do Senhor, não é meu, é primícia. Eu sei que tem muita gente aqui fiel, muita gente, graças a Deus. E depois que eu estou aqui, essa igreja prosperou, avançou e cresceu. Mas tem uns que eu admiro. Entre elas, a Lediana do Crésio. O Crésio, a família. Por mais simples que seja, lá até a Ágata dizima. Ela vai na roça, busca um quiabo, traz para o pastor. Uma abóbora, traz para o pastor. Uma pamonha, ela racha no meio e leva lá. Talvez não é grande na terra, mas é grande porque sabe temer a Deus.
Alguns falam, para que trazer pastor? O Hélio vai lá em casa, pastor, se faltar alguma coisa de banho aqui, só me fala que eu quero trazer para o senhor. Ué, irmão, sacerdote hoje que estende bênção para vocês é eu mesmo. Quem tem que comer essas coisas é nós mesmo. Agora quem não entende amaldiçoa. Fica lá resmungando, reclamando, e Deus fala assim, vai comer migalha, porque você não está entendendo o princípio da honra e da prosperidade. Você pode levantar sua mão e glorificar Jesus? Vou parar só com mais esse tópico aqui e paro, porque vai ficar 2 folhas para o próximo culto. Nunca, como que conhece um ministro verdadeiro? A marca desse ministro verdadeiro, ele é um proclamador da palavra. Versículo 7. E eu louvei a Deus quando o evangelista João leu essa palavra. Por quê? Olha o versículo 7 aí, para nós terminar. Fica de pé que nós já vamos terminar e vamos cantar a Deus. Terça-feira que vem nós continua. Versículo 7. Olha aí, ó. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Ninguém guarda o conhecimento se não estudar. Tem que estudar. Tem que se afadigar. Eu acho que o pastor Ataú, ele tinha que pegar os pastores dele e falar no final do ano, me passa um relatório de quantos livros você leu. Quantas Bíblias quantas vezes você leu a Bíblia? Sabe por quê? Como que tem gente que vai dar alguma coisa se ele nunca pegou? Como que ele vai ter para oferecer se ele nunca recebeu? Como que ele vai alimentar se ele não tem alimento? Mas nem é isso. Olha aqui, ó. E da sua boca devem os homens procurar instrução. Aí a última parte fala assim, ó. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Escuta aqui, olha para cá. Deixa eu chorar, olha para o pastor. O verdadeiro ministro fiel é apaixonado por almas. Ganhador de almas. Porque aí falou, ele é mensageiro do Senhor. Aí o irmão João leu, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9,16. Porque a mim foi imposta essa obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Irmão, como que nós pode ser sacerdote se você não prega para ninguém? Se você não fala de Jesus para ninguém? Se você não convida ninguém para estar na igreja? Se eu sou um líder fiel, eu tenho apreço pela palavra. Eu guardo conhecimento porque eu estudo. Mas eu sou um proclamador da palavra. Pregue em tempo, antes de tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Pastor, mas eu estou com dor. Olha a dor, aproveita do momento da dor, mas pregue. Pregue o cuidado de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, pregue. Muitas das vezes é nos momentos de dor que você mais tem um encontro com Deus. Nas lágrimas você tem um encontro com Deus. Pregue. Jesus te conforta no meio da dor, no meio da peleja. Levanta sua mão, vamos adorar o nome do Senhor Jesus com louvor. Depois eu vou orar.